Ok, vamos então agora estudar o projeto de suporte que o teu cliente utiliza, né? Analisando aqui as pastas, olha, você já viu que nós temos o servidor de suporte, esse servidor roda na software house, né? O servidor de aplicações possivelmente vai rodar no próprio ambiente do teu cliente, tá certo? Mas o servidor de suporte não, esse aqui roda no ambiente da software house, tá? Pelo menos deveria ser assim. Aí você pode até fazer uma maneira de ele rodar no próprio ambiente do cliente também. Não tem problema não. Fica os dois servidores rodando lá. Tá, aí nós temos aqui em cliente esses dois projetos, olha, suporte e suporte SH. O suporte é aquela aplicação que o usuário utiliza lá no ambiente dele, né? Clicou naquele botão de interrogação, vai aparecer aquele chat lá para o usuário. Aquela janelinha lá do chat, onde ele tem possibilidades também de enviar arquivos e tudo mais, tá? Esse aqui, então, é o projeto que desce para o teu cliente. Suporte SH é o suporte utilizado pela software house. É aqui onde você vê a lista de chamados e pode atender o suporte do cliente, tá? Então, nós vamos primeiro analisar esse daqui, ó, suporte. Eu já estou aqui com uma outra instância do Delphi aberta. Pronto. Onde nós temos aqui esse T2TI suporte, tá? Muito bem. Como é que ele é formado, esse cara aqui? Ele tem as mesmas telas de um projeto normal da T2TI, né, do T2TI ERP. Tem o formulário base, tem o data module, filtro, login, lookup, aquelas telas padrões, tá? Essas telas padrões aí nós não tiramos, tá certo? Se nós analisarmos o menu dele não tem opção nenhuma, né? Esse menu, na verdade, ele não está sendo utilizado. Por quê? Quando o usuário ele clica lá na interrogação, aparece diretamente para ele a janelinha do suporte, né? Você deve ter percebido isso no vídeo de apresentação. Aparece essa janela diretamente para ele. Então, por que nós estamos deixando o menu aqui nessa estrutura? Porque o menu já faz parte da estrutura básica mesmo, tá? No próprio formulário base, nós fazemos referência ao menu. Ok? Então, para que fique a mesma estrutura, deixe essas janelas base aí, não tem problema nenhum, tá? Só que no momento de você utilizar os formulários, aí você, né, informa qual é o formulário principal, que no nosso caso aqui é esse suporte chamado, tá? Esse é o formulário principal da nossa aplicação e é nele que nós vamos nos concentrar aqui, né? Nós vamos concentrar nossas explicações nesse formulário, tá? Antes de partir para ele, vamos observar quais são os controllers que nós temos aqui. Temos o controller, né, que é o controller padrão do projeto T2TI-ERP. Temos o arquivo controller, aquele que envia arquivos para o servidor e pode também receber arquivos, mas isso não está implementado, tá? Aqui, no caso do suporte, apenas o usuário envia arquivos para a software house. Temos o chamado, aquele que persiste os chamados lá na software house. E temos o chat, aquele que faz o controle do envio de mensagens e da consulta das mensagens, tá? Temos uma empresa controller, uma função controller, papel função controller, usuário e esse view seção empresa controller. Aqui nós temos que ter um cuidado, eu já vou mostrar para você qual é. Nas outras aplicações da T2TI nós temos uma pasta comum. Nessa pasta comum nós temos o controller, temos o colaborador, o usuário, a view seção empresa, né? Tá tudo aqui. Todas as outras aplicações usam esses controllers comuns. No caso desse suporte do usuário, nós duplicamos aqui, olha, o usuário controller, tá? Por que isso? Porque esse usuário ele não loga no servidor de aplicações de suporte. Isso eu já expliquei na videoaula anterior. Ele já está logado no servidor de aplicações do ERP. Então, quando ele clica no botão de interrogação, esses dados são enviados de uma aplicação para outra e sobem para o servidor de suporte, tá? Então, por conta disso, nós inserimos esse usuário controller aqui.
E no método onde nós consultamos quem é o usuário, nós estamos apenas criando um novo usuário, criando um novo papel, e dizendo que esse usuário tem acesso completo. Só isso, tá? Aí quando a aplicação for verificar quem é o usuário, né, para que mantenha-se a mesma estrutura aqui na aplicação das outras aplicações, tá? Nós criamos esse usuário e esse papel e dizemos que o usuário tem acesso completo. Os dados em si do usuário que vão subir, eles já estão vindo de uma aplicação para outra, né? A aplicação de cadastros, por exemplo, já enviou os dados para essa aplicação e é através desses dados que nós vamos informar quem é o usuário do chamado. Então, para você compreender isso aqui direito, né, você tem que lembrar como é que funciona o fluxo lá do projeto, de qualquer projeto cliente do T2T ERP, né? A primeira janela que aparece é a janela de login, tá? A janela de login, então, o usuário ele informa alguns dados, né? E o menu, ele tem um método, na verdade o menu é a janela principal. O menu tem um método do login, ok? Esse método do login ele é chamado ao criar o menu, tá? O método do login vai retornar um true ou false, né? Se vai retornar false, a aplicação é encerrada. E o que é que esse método do login ele faz? Ele chama o login, né, e espera o resultado, o retorno de login, tá? O retorno da janela login, né? Na verdade, de uma variável da janela login, a variável logado, tá? A janela login, então, tem uma variável chamada logado, uma variável pública. Ele, então, verifica se existem empresas, mais do que uma empresa para aquele usuário, né? Daí ele seta a empresa na seção, tá? E verifica se aquele usuário ele existe, tá? Vamos ver qual é o momento que ele faz isso. Que ele verifica a empresa, né? Se tiver mais do que uma empresa, ele vai exibir uma lista de empresas para o usuário selecionar. Depois ele já seta aqui a empresa na seção. Isso tudo no botão confirmar, tá? Depois, aqui no método do login, que é chamado aqui, ó, tá? Ele só seta a empresa na seção se o login foi ok, né? No método do login, ele chama o autentica o usuário lá da seção. O autentica o usuário está dentro de seção usuário. E de onde é que veio essa seção usuário? Essa seção usuário ela é criada aqui no formulário base. Veja que nós temos aqui, olha, uma propriedade seção, né, que é do tipo seção usuário, tá? E para ter acesso à seção nós chamamos aqui um get seção usuário. Esse get seção usuário ele vai retornar uma instância da seção. Aqui, olha. E aí já dentro de seção usuário, né? Se a seção existir, ele retorna ela. Se não, ele cria uma seção usuário, tá? Então, esse é o fluxo lá de qualquer aplicação do T2TI ERP. No nosso caso aqui, nós burlamos esse fluxo, né? Por quê? Porque o cara já está logado numa outra aplicação. Eu não quero que ele logue no T2TI, no servidor de aplicações do T2TI ERP. E como é que nós fizemos para burlar isso daí? Nós deixamos o formulário principal como suporte chamado. Dentro desse suporte chamado, no onCreate dele, aqui, ó, eu verifico quais são os parâmetros passados pela outra aplicação, né, e eu instancio a seção diretamente aqui, tá? Aquele método que está lá no fluxo normal da aplicação do T2TI, eu trago para cá, olha, cria uma instância de uma seção para mim. Quando ele cria essa instância aí para mim, o que é que ele faz? Ele já pega os dados aqui do servidor de aplicações, né, que está no arquivo conexão ini, tá? E já seta o caminho padrão. Legal? Então eu mantenho essa estrutura aqui
né? No entanto, utilizando de uma outra forma, né? Chamando aqui direto do suporte chamado. E eu peço para ele autenticar o usuário passando um mesmo, porque eu não quero autenticar esse usuário. Esse usuário no servidor de aplicações do ERP ele já foi autenticado, tá? E não tem como entrar nessa aplicação sem ser através de um chamado de uma outra aplicação. Legal? Ele faz o teste aqui, olha, se não tem parâmetros, você não tem acesso para executar a aplicação. Tá? Então, quando eu tentar executar aqui a aplicação, ele vai dizer exatamente isso. Tá? A única forma de entrar nessa aplicação de suporte é ser através de uma outra aplicação, né, do cadastros base, do sistema de compras, de um dos outros módulos lá do T2TI ERP. Ok? Então, na próxima videoaula nós vamos analisar com calma, né, como é que funciona essa janelinha aqui do suporte do usuário.